Novos ataques no Irã e no Líbano foram registrados hoje. Vamos com o nosso analista Américo Martins, trazendo para a gente as últimas informações sobre o conflito. Estamos aí na segunda semana, Américo Martins, acompanhando as várias declarações de lideranças internacionais, em especial o que vem dizendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto as ações militares continuam. Bombardeios registrados durante a noite, madrugada, não só no Irã, mas também no Líbano. Seja bem-vindo, Américo. Bom dia. Muito obrigado, Carol. Bom dia para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. A gente precisa cada vez mais olhar esse conflito sobre dois ângulos diferentes. Em primeiro lugar, o que está acontecendo do ponto de vista militar e o segundo, os impactos econômicos dessa guerra. Do ponto de vista militar, nós tivemos ainda mais bombardeios durante a madrugada e esta manhã de terça-feira contra Teherã e também muitos bombardeios contra a capital do Líbano, Beirute, e Israel dando ordens para a população libanesa abandonar de uma vez a parte sul do Líbano. Existe um temor muito grande do governo libanês de que Israel possa fazer uma grande invasão terrestre para tentar eliminar de uma vez por todas o Hezbollah, um grupo radical considerado terrorista por muitos países e que tem muitas conexões com o Irã, o país que armou e que estimulou esse grupo ao longo dos anos. Em Teherã, os ataques foram muito fortes durante esta madrugada e Israel continua fazendo novas ações militares, novos bombardeios. Do ponto de vista militar, está claríssimo que quem está vencendo essa guerra, com muito pouca oposição, inclusive, dos iranianos, é o lado israelense e americano. Se você olhar para o segundo ângulo, Carol, no entanto, nós temos uma fotografia muito mais complexa. Os Estados Unidos começam a sentir muito a questão do petróleo, o preço do petróleo que explodiu por conta desta guerra, especialmente porque o Estreito de Hormuz está fechado e, além disso, pelos ataques iranianos que continuam contra países do Golfo Pérsico que são grandes produtores de petróleo. Muitos desses países, inclusive, já começam a reduzir a sua produção de petróleo, como é o caso, por exemplo, do Kuwait, porque eles não têm como dar vazão à produção de petróleo, visto que os petroleiros não estão conseguindo passar pelo Estreito de Hormuz. O presidente Donald Trump começa a dar sinais de preocupação com esse lado econômico da guerra que o Irã vem tentando utilizar como uma arma desde o início desse conflito. Desde o primeiro dia a gente vem discutindo aqui na CNN como o Irã pretende causar justamente esse caos econômico para usar o petróleo como uma arma na guerra e está sendo efetivo, porque isso está causando um grande problema nos mercados. Ontem, o presidente Donald Trump acabou dando declarações que são contraditórias. Por um lado, diz que vai continuar atacando o Irã, por outro lado, disse que os Estados Unidos e Israel estão avançando muito rapidamente e que essa guerra, aspas dele, pode acabar logo. Isso foi interpretado pelo mercado como um bom sinal, um sinal de que o presidente americano começa a considerar o fim da guerra. E o reflexo disso foi uma queda nos preços do petróleo na manhã dessa terça-feira, que estão aí por volta dos $90 o barril, tendo chegado ontem a quase 120 nos momentos de pico. Ainda é um preço muito maior do que antes da guerra, mas já é um reflexo do mercado apostando que o presidente Donald Trump, ao considerar o impacto econômico da guerra, pode eventualmente decidir por terminar essa guerra mais rapidamente do que poderia ser esperado. Pelo lado iraniano, eles continuam sendo resistentes. Um dos assessores especiais do líder supremo, Kamal Karazi, que foi inclusive ministro das Relações Exteriores do Irã, deu uma entrevista exclusiva à CNN, só nós temos essa entrevista, dizendo que eles estão preparados para uma guerra de longo prazo e que eles não estão abertos a nenhum movimento diplomático. Lembrando, inclusive, nessa entrevista, o Karazi,
que os Estados Unidos já tentaram negociar 2 vezes com o Irã e 2 vezes no meio das negociações o país foi atacado. Então o Irã fecha a porta do lado diplomático, mantém a pressão sobre países do Golfo, mantém o Estreito de Hormuz fechado e continua apostando na saída econômica como uma arma para eventualmente encerrar essa guerra. E do lado israelense, eles pretendem continuar atacando o mais rapidamente possível, até porque o presidente Donald Trump, que muda de ideia muito rapidamente, pode de fato eventualmente encerrar essa guerra. Mas eu repito, Carol, o presidente Donald Trump ontem deu declarações que são muito díspares. Por um lado, prometendo continuar atacando, fazendo comentários inclusive sobre o novo líder supremo, e por outro lado, dizendo que a guerra pode eventualmente acabar mais rapidamente do que se esperava. Vamos ouvir um trecho dessas declarações, um desses trechos que o presidente Donald Trump disse ontem. Does he have a target on his back? You mean the new supreme leader? You mean the son? How can there be an Iran with Well, another I don't want to say that, but you know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. You've said you have someone in mind to be the new Iranian leadership, if not the Ayatollah's son. What are you looking for in that person? Are you looking at someone internal? I like the idea of internal because it works well. You have called him an unacceptable choice. So does he have a target on his back? And how can you say I don't want to say whether or not he does because that would be inappropriate.